Olá, muito boa tarde, TN1 está começando agora, sejam muito bem-vindos. A gente já inicia essa edição falando do carro do aposentado que desapareceu durante o carnaval. O veículo dele, gente, passou por uma perícia e a polícia encontrou vestígios de sangue dentro do carro. A repórter Suzy Faria está nesse caso, já está aqui com a gente, vai trazer mais informações para a gente. Valeu, Suzy, seja bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, amigos do TN. Pois é, Bruna, diante dessas investigações que a polícia faz para localizar o empresário, foram encontrados esses vestígios de sangue dentro do carro dele. Agora, a secretaria, a polícia preferem não dar muitos detalhes sobre o que está acontecendo e o andamento das investigações. Mas você sabe, né? A gente não para quieto, está sempre em busca de atualizar os amigos do TN e já descobrimos que ontem à tarde foi feita uma busca em um bairro da Serra, Carapina Grande. E de acordo com as informações, o interesse era tentar localizar o empresário e também o outro homem que está envolvido nesse assalto, nesse latrocínio, nesse suposto latrocínio, melhor dizendo, que aconteceu em Vitória ou na Serra. Ainda não se tem informação concreta. Mas as investigações continuam e eu soube também que foram feitas diversas diligências ontem à tarde, ontem à noite, para tentar localizar os dois, ou o comerciante ou essa outra pessoa que teria participado desse assalto junto com esse outro homem que já foi preso, já está na cadeia e teria confessado aí que praticou o assalto contra o empresário que está desaparecido desde o dia 21, desde o sábado, na verdade. Dia 21 foi quando a família dele, Bruna, teria dado conta do desaparecimento, teria prestado queixa do desaparecimento. Mas a polícia está em campo, prefere não falar, mas você sabe, a gente não fica quieto, sempre busca informação para atualizar aos amigos do TN que sempre estão aqui coladinhos com a gente. Por enquanto, essas são as informações, mas a gente continua atento para tentar descobrir o que aconteceu e qual será o desfecho desse caso. Bruna. Tá certo, Suzy. Obrigada aí pelas informações. Daqui a pouquinho, Suzy Faria está de volta com a gente. Agora, vejam essa história que absurda. Uma mulher foi espancada pelo marido que teria roubado o celular dela para comprar drogas. Manuela Machado está acompanhando essa história desde cedo. Manu, boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos. Realmente, né? Uma história aí, infelizmente, mais um caso de violência contra a mulher. Dessa vez aconteceu em Marinho, Cariacica. A vítima tem 25 anos, contou à polícia que vivia com ele, morava junto há 1 ano e meio, mais ou menos. E há 1 mês, ela com medo foi morar na casa de uma tia, porque ele já usou drogas, estava um período sem usar, conseguindo aí se livrar do vício, mas há pouco tempo teve uma recaída e começou a furtar objetos dela para comprar drogas. E quando ontem à noite ela resolveu voltar na residência para buscar alguns pertences pessoais, foi recebida com agressão, violência. Ele segurava um pedaço de madeira, deu um soco no rosto dela e ainda tomou o aparelho celular. A polícia foi acionada em seguida e ele foi preso em flagrante, tentando vender o aparelho no outro bairro vizinho ao deles. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. O gesseiro William Ferreira dos Santos, de 33 anos, foi preso em flagrante após agredir a mulher e roubar o celular dela. A briga aconteceu na residência do suspeito, que fica no bairro Rio Marinho, em Cariacica. O casal estava junto há aproximadamente 1 ano e meio e morava nessa residência. Só que a vítima contou à polícia que, com medo da agressão do marido, há 1 mês ela foi morar na casa da tia, aqui no bairro mesmo. Só que ontem à noite resolveu vir em casa buscar alguns objetos pessoais. Foi recebida com violência. William a aguardava com um pedaço de madeira na mão, deu um soco no rosto dela e ainda tomou o aparelho celular. Após tirar o celular da vítima, William seguiu para o bairro Jardim de Ala, próximo ao local onde mora. A polícia militar foi acionada e prendeu o suspeito, tentando vender o celular. Ele estava em um local de tráfico de drogas. De acordo com familiares e vizinhos, William começou a usar drogas na adolescência. Conseguiu largar o vício e, há pouco tempo, teve uma recaída. Em alguns momentos, chegou a praticar furtos para manter o vício. Ele é um cara tranquilo, trabalhador, né? Mexe com gesso, um cara bem bacana. Já fez coisa errada no passado, mas vem tentando melhorar, né?
É um cara bem tranquilo mesmo. Eu não sei o que levou ele a fazer isso com ela. Provavelmente a pessoa deve ter recaída, né? E infelizmente a droga mexe com o psicológico da pessoa. Nós ouvimos aí o depoimento, né? Infelizmente a droga mexe mesmo. Ele, segundo familiares e amigos, é trabalhador, mas quando usa droga fica agressivo, falta ao emprego. Então aí mais um exemplo ruim do vício, né? E ele foi encaminhado, o suspeito foi encaminhado ao presídio. Eu volto com você, Bruna, no estúdio. Violência contra a mulher, qualquer tipo de crime é inadmissível. Agora vai ter que ficar preso, vai ter que pagar pelo que ele fez, né, Manu? Obrigada aí pelas informações. Daqui a pouquinho você volta com a gente, minha amiga. Valeu. Olha, gente, em Cariacica, uma transferência via Pix virou caso de polícia. Veja só, uma idosa repassou R$300 para a conta errada e a pessoa que recebeu a grana simplesmente decidiu ficar com parte do dinheiro. Quando isso acontece, o que fazer? Problemão, né? Vamos acompanhar na reportagem? Para ajudar nas finanças de casa, a professora Marta criou uma lojinha online de calçados. O pagamento pelo Pix é o preferido das clientes. Só que a última venda deu ruim. Uma cliente comprou 2 calçados, né? E ao efetuar o Pix, eu observei que ela fez o pagamento errado, porque os números de telefone eram bem parecidos. Eu enviei o Pix para ela e na hora ela confundiu. No mesmo momento eu entrei em contato com ela percebeu, entrou em contato com a pessoa que recebeu esse Pix e com muito custo, depois de algumas horas, a pessoa depositou o valor parcialmente. Na tentativa de receber o restante do dinheiro, a própria Marta entrou em contato. A minha cliente é de idade, eu entrei em contato, porque ela já estava muito desgastada, eu entrei em contato com a pessoa e falei: olá, eu sou a Marta, a pessoa que ia receber o Pix, a minha cliente se equivocou, você depositou R$300. Haveria a possibilidade de você depositar os restantes? Aí ela deu uma resposta que me chocou, confesso que chocou. Ela falou: melhor você perder 41 do que 300. Aí naquele momento eu vi que ela não tinha intenção alguma de devolver o valor restante. A falta de respeito foi o estopim para que Marta registrasse um boletim de ocorrência. Registrei o boletim de ocorrência e aí vou estar entrando em contato com o banco. Não há como negar que o Pix virou um adianto no dia a dia das pessoas. Em 10 segundos, o dinheiro já está em outra conta. Fora a economia, já que não há cobrança nas transações. Mas como são milhões de transações como essas todos os dias, situações como a da Marta, que a gente acabou de mostrar, são frequentes. E você, sabe como agir se realizar um Pix errado? Primeiramente, nós orientamos que entre em contato com o banco para ver a viabilidade de bloqueios. Existem situações em que o banco consegue bloquear aquele valor quando ele é imediatamente enviado. A partir desse momento, se você não conseguiu resolver a questão direto com o banco, porque ele não tem essa obrigação também, uma vez que o valor chegou na conta de um terceiro, você deve entrar em contato com o recebedor, informar que houve esse depósito, que ele foi feito por engano e pedir a devolução voluntária do valor. Se não houver a devolução voluntária, a pessoa deverá buscar a devolução através das vias judiciais. Nós recomendamos que a pessoa registre um boletim de ocorrência, informando do valor, informando que a pessoa se recusou a devolver, porque ela pode responder por apropriação indébita. A advogada reforça que quem recebe o Pix errado não tem direito algum sobre o valor. Você não pode se apropriar de algo que não lhe pertence, ainda que não tenha sido você o causador do erro. A melhor dica é estar sempre atento a cada transação online. Realizar as transações bancárias com calma, com cabeça fria, para que você tenha a oportunidade de confirmar as informações, confirmar os dados, os dados bancários, o nome da pessoa que está recebendo o valor, para evitar enganos. Envia já o link do Pix, que aí a pessoa não vai colocar na função e-mail, CPF, CNPJ, ela vai colocar naquela função copia e cola. Ela só copia aquele código que você mandou e aí não vai ter mais erro. Mais seguro, né? Bem, o Banco Central diz que não foi criado um meio para cancelar os pagamentos via Pix, porque isso geraria uma incerteza para quem recebe o dinheiro através da ferramenta. Isso porque a pessoa poderia fazer a compra e depois receber o produto e cancelar o pagamento. Olha só, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque a polícia está investigando quem teria incendiado 2 carros de uma oficina que fica no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha. 2 carros sofreram a ação de vandalismo em Riviera da Barra, Vila Velha.
Os 2 veículos estão sob a responsabilidade de uma oficina que fica na rua principal do bairro. Apesar de terem outros veículos que também pertencem à oficina na rua, só os 2 foram incendiados. Um deles pertence ao dono da oficina. O outro estaria em terreno próximo aguardando o conserto. O incêndio aconteceu na madrugada de quarta-feira. Os bombeiros foram chamados para conter as chamas e evitaram, assim, que o fogo se estendesse para outras regiões. A suspeita é que um homem alto e magro tenha sido o autor do incêndio. Olha, o caso será investigado pelo 8º Distrito de Vila Velha. A população pode fazer denúncias pelo 181. Foi preso o motorista que atropelou mãe e filho em Ponto Belo, no norte do estado. A gente vem acompanhando essa história, né? Gilvan Ferreira Viana, de 50 anos, foi preso em Teófilo Otoni, Minas Gerais. A prisão aconteceu 10 dias depois do acidente. Nas imagens que a gente está acompanhando aí, a caminhonete passa em alta velocidade na contramão e atropela as vítimas. Sara Albino dos Santos, de 23 anos, e o filho Bernardo Albino, de 4 anos, ficaram internados, mas ainda bem já receberam alta. O condutor fugiu sem prestar socorro. O carro foi encontrado abandonado em outro ponto da cidade. O suspeito deve ser transferido para o Espírito Santo, aqui para o estado, né, ainda hoje. Ele vai responder por dupla tentativa de homicídio. Agora, o flagrante de uma perseguição em Vila Velha. Bota aí na tela para a gente ver. O homem que aparece nessa moto está com a CNH vencida. Ao passar por uma blitz na Praia da Costa, ele furou o cerco e fugiu. O acompanhamento aconteceu por várias ruas até que ele foi alcançado no centro. Além de não ter CNH, a moto também estava com um licenciamento vencido. O piloto foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Olha, gente, o Espírito Santo tem mais de 960 mulheres presas. A maioria foi parar na cadeia por conta do tráfico de drogas. Elas entraram no crime por causa de um relacionamento amoroso ou para sustentar o vício. Minervina e Esther, 2 mulheres diferentes, mas com pontos em comum no caminho da vida. As 2 são presidiárias e vieram parar atrás das grades por envolvimento com tráfico de drogas. Aos 18, a Minervina viveu um amor bandido, não aprovado pelos familiares. Chegou a fugir de casa e foi aí que tudo começou, até ser presa aos 21. Eu acabei fugindo de casa com essa pessoa e eu acabei me envolvendo, me aprofundando ali com ele, acabei, né? Quando foi ver, eu já estava mais do que atolada, já estava por cima já de muita coisa errada e acabei que vim presa. Condenada a 41 anos por tráfico, associação ao tráfico, formação de quadrilha, 14 da pena já foram cumpridos. Nesse tempo, ela engravidou. Nesse tempo todo, ela perdeu entes queridos. É um arrependimento que dói muito, porque esse período que eu passei, que eu me encontro até hoje, me dói porque eu tive percas, perca do meu irmão, perca do meu filho. Então eu paguei pela uma consequência muito grande, muito alta. Nada que é errado nas nossas vidas vai em frente. Aquilo ali é só momentâneo. Já a Esther cresceu vendo os mandos e desmandos do tráfico de drogas em sua comunidade. Se encantou com os enganos da vida fácil do comércio legal das drogas. Só que encontrou na criminalidade algo que tirou a sua liberdade. Eu cresci naquele meio ali e automaticamente eu fui. Achei que era um lado que poderia me adiantar, que acabou me atrasando. Ela só tem 24 anos. Está presa há quase 6. Chegou ao presídio aos 18. Por aqui, apesar da grade, encontrou oportunidade. Ou então, estaria ainda no mundo do crime. Aqui, graças a Deus, eu tive a oportunidade de terminar meus estudos. Agora estou trabalhando. Se eu não tivesse sido presa com 18 anos, eu acredito e tenho certeza que eu estaria ainda no mundo do crime e estaria ainda no tráfico. Atualmente, no Espírito Santo, mais de 960 mulheres estão presas. A maioria delas, 529, deram entrada no sistema prisional por conta de envolvimento com o tráfico de drogas. O homem normalmente está vinculado a uma violência, a um domínio de espaço,
a mulher tem outro vínculo, né? Por muitas vezes ligado ao homem. Diversas vezes ela comete o tráfico porque tem uma ligação ou com seu familiar ou com seu próprio cônjuge e acaba sobrando para ela responder pelo tráfico de drogas. Meninas jovens que cometem tráfico internacional, então são aliciadas no motivo de ganhar recursos, e é toda uma relação de amizade. Isso não surge do nada, né? Surge de uma pseudo-oportunidade para ela. Mas elas são mais conscientes em entender que o crime não compensa. A mulher entende melhor o erro dela, ela entende melhor que cometeu um desvio, até porque não está envolvida por diversas vezes em todo o organismo do tráfico. Ela foi usada num certo momento, ela se arrepende. Então, quando você propicia a ela a oportunidade de romper aquilo que ela cometeu e buscar ares novos, vida nova, eu acho sim que fica mais fácil do que o homem. A Minervina e a Esté estão em regime semiaberto. Elas saem da penitenciária para o trabalho e voltam para dormir. E dormem sonhando com a liberdade. Sonhos que já estão sendo planejados. Hoje eu penso em sair de vez, fazer cursos profissionalizantes, trabalhar numa área de estética para mim poder ter uma renda, para mim poder fazer a minha faculdade, que é a arquitetura, que eu sonho em ser uma arquiteta. A mente da Minervina antiga, ela não existe mais. Por tanto ela sofrer, que hoje ela é uma outra pessoa. A Esté, a Minervina também já perderam muitos anos na cadeia, mas ainda tem a chance de reconstruir suas vidas, já estão no caminho, né? Então a gente deseja aí boa sorte para elas. Olha só, agora a gente fala de um motoboy de 22 anos que morreu em um acidente em Vila Velha. Suzy Faria já está por aqui de volta e vai trazer os detalhes para a gente. Ô Suzy, esse rapaz estava finalizando o dia de trabalho dele, né? Pois é, Bruna, exatamente. David Luiz de Amorim Tomás, de 22 anos, morreu em Barra Mares quando fazia a última viagem aí da noite para a entrega de lanches. David cursava enfermagem e já estava trabalhando como técnico de enfermagem em um hospital de Vila Velha. O trabalho que ele realizava como motoboy rendia a ele renda suficiente para pagar o curso de enfermagem. E numa pressa aí de fazer a entrega de lanche, quem sabe para casa descansar, ele acabou atravessando um cruzamento onde a placa de pare existia e acabou colidindo com um ônibus do Transcol. Nessa batida, ele foi lançado para longe, alguns metros longe do ônibus, e nessa pancada, nessa colisão, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. David, como vocês viram, trabalhava entregando açaí numa loja ali, numa lanchonete que ficava perto da pracinha de Terra Vermelha. Era muito querido pelas pessoas, mas cometeu a imprudência de não observar as leis do trânsito e acabou, como vocês viram, colidindo com o veículo. Inclusive, Bruno, eu estava lendo aqui que em São Paulo, colisões como essa, acidentes como esses, são muito comuns com os motoboys. Tanto que a prefeitura já estava pensando em criar uma lei que iria responsabilizar o dono da lanchonete, tanto quanto o motoboy, com essa pressa, né, de ter que entregar o lanche dentro de um prazo de tempo. Se isso não acontecesse, o lanche sairia de graça. Então, lá em São Paulo já estava se pensando em penalizar também o comerciante em casos de acidentes envolvendo aí os entregadores de lanche, os motoboys. Quem sabe, se isso for adiante, essas pessoas vão ter um pouco mais de cuidado em fazer as suas entregas. Porque, como você viu o David ali, estava trabalhando de modo a pagar um curso de enfermagem onde ele iria cuidar de outras pessoas que talvez se acidentassem como ele se acidentou. Ele não teve uma segunda oportunidade e agora pai, mãe, amigos ficam lamentando pela morte dele. Que sirva de exemplo para que outros motoboys não sigam esse mesmo caminho. Não é mesmo, Bruna? Sem dúvida, Suzy. A gente observa também que pelo horário, muitos motoristas, motociclistas também, têm esse hábito de não parar no cruzamento, né? Já está tarde, ali passava das 11 horas da noite, a pessoa tem esse costume, né? Tem medo de ficar parado em sinais, em cruzamentos, mas é muito perigoso. Tem que fazer isso, né? Se for fazer depois da meia-noite, com muita atenção. Aí uma tragédia, um jovem trabalhador morreu trabalhando por conta aí dessa fatalidade. Suzy, obrigada aí, tá, minha amiga, pelas informações. Até mais.
Olha, gente, em Cariacica, uma mulher levou um tiro no peito. O principal suspeito do crime é o ex-namorado dela. A polícia militar veio até essa pacata rua de Campina Grande, em Cariacica, para verificar a suspeita de tiros. Ao chegar, os policiais constataram que uma mulher de 33 anos tinha sido baleada. O autor do disparo seria o ex-namorado. Logo depois dos disparos, ouvidos por alguns vizinhos que nem acreditavam que seria tiro, a mulher saiu pedindo ajuda. O namorado fugiu. E ela foi socorrida por um vizinho que estava voltando aqui para o bairro para a hora do almoço. A vítima, de 33 anos, levou um tiro no tórax e foi encaminhada para o hospital. Nas ruas do bairro, o comentário é que o disparo teria sido acidental. Outra versão é que teria havido uma desavença entre o ex-casal e que o tiro teria sido proposital. O caso vai ser investigado agora pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. Mais um caso de violência contra a mulher, né? Ele é investigado, esse caso, pela Divisão de Homicídios e até o momento o suspeito não foi detido. Olha, gente, criminosos invadiram uma casa e levaram vários objetos. Câmeras de segurança registraram toda a ação. Vamos acompanhar. E 2 homens caminham pela rua. Aliás, pelas ruas. Eles aparecem passando por vários lugares diferentes. Os criminosos observam as casas do bairro Santo Antônio, em São Mateus, e escolhem uma delas para agir. Esse de branco é o responsável por pular o muro. E que facilidade, hein? Do lado de dentro, ele força o portão, deixa um pouquinho aberto, sai para avisar o comparsa e depois os dois retornam juntos para agir. E é tudo muito rápido. Em menos de 30 segundos, a dupla deixa a casa com uma televisão, um ventilador e uma caixa de som. Outra câmera registrou os bandidos correndo com material furtado e, para não serem vistos, ainda entram no estacionamento de um supermercado. Várias outras casas da região já teriam sido visitadas pela dupla, principalmente de madrugada. Denúncias podem ser feitas pelo 181. Impressionante como eles agem rápido, né? Agora, 12h, 22 minutos, já estamos com imagem ao vivo aqui, então bora lá para fora. Imagens ao vivo da orla de Camburi. O sol tá pocando hoje, em o trânsito por lá, né? Hoje muita gente voltou a trabalhar depois da quarta-feira de cinza, quinta-feira já tá um bocadinho mais movimentado, mas por enquanto sem nenhuma retenção por aí. Olha só, agora a gente fala sobre doenças sexualmente transmissíveis, tá? É um risco danado para quem faz sexo sem proteção. Vamos mudar aqui para a câmera 1 para a gente continuar desse assunto? Você sabia que existe, gente, um centro de referência em Vitória, onde é possível fazer testes e também acompanhamentos em caso de alguma contaminação? A repórter Manuela Machado vai trazer todas essas informações ao vivo para a gente agora. Manu, é com você, minha amiga. Bruna e quem nos acompanha, então, carnaval passou, né? Várias pessoas curtiram muito, beijaram na boca, também tem aquelas, né, que fizeram sexo sem proteção e às vezes ficam preocupadas. Será que eu fui contaminado? Estou com alguma doença sexualmente transmissível? Mas tem tratamento imediato, um acompanhamento imediato aqui em Vitória. Quem vai esclarecer para a gente é a Marta Machado, que é diretora aqui do Centro de Referência de Infecções Sexualmente Transmissíveis, né? Marta, boa tarde já passou de meio-dia, boa tarde. Então, quem tem essa dúvida, esse receio, ficou preocupado, o que deve fazer? Boa tarde. O ideal é que, se a pessoa tem alguma dúvida, ela procure um serviço de saúde aqui em Vitória. Ela pode estar procurando qualquer unidade de saúde para fazer os testes ou procurar aqui o centro de referência que fica no Parque Boscoso para fazer a PEP. A PEP é a profilaxia pós-exposição. O importante é que a pessoa que fez exposição sexual procure em até 72 horas, mas que o ideal é que procure nas primeiras horas após a exposição. Aqui ela vai fazer todo o acompanhamento de testagem a entrar com a medicação, caso seja necessário. Caso a pessoa tenha mantido relação, né, com uma pessoa contaminada que já tenha o vírus, ela fica livre da contaminação fazendo de imediato esse tratamento? Então, como eu disse, em até 2 horas é o recomendado pelo Ministério da Saúde, entre 2 até 72 horas. Segundo o Ministério da Saúde, os estudos científicos,
todas as possibilidades, né, de contaminação são colocadas aí por terra em decorrência do uso da medicação. Então, a eficácia da PEP, da profilaxia pós-exposição, é comprovada cientificamente. Falamos do HIV, mas tem outras doenças também importantes aí as pessoas ficarem atentas, né? Quais seriam? Sim, então, é fundamental dizer que a PEP é só para o HIV, uma prevenção para o HIV. As outras doenças que nós observamos aqui no serviço mais comuns são a sífilis, a gonorreia, o HPV, que são doenças que geralmente apresentam sintomas. Então, o que é importante observar? Fez relação sexual sem preservativo, né? Se expôs e não teve aquela oportunidade de ir até 72 horas nos procurar, observar se tanto o homem quanto a mulher se tem secreção, verruga, ferida no pênis ou ânus e, caso ocorram esses sintomas, podem nos procurar ou procurar qualquer unidade de saúde da Prefeitura de Vitória. E aqui não precisa agendamento. Como que é o atendimento de vocês? Então, funcionamos aqui de segunda a sexta, de 7 às 19 horas e atendemos por demanda espontânea. E aqui também vocês distribuem preservativo, anticoncepcional? Então, pessoal, a gente tem preservativos, estão aqui, estão mostrando, né, feminino, masculino, outras medicações, todas as medicações para IST, para o HIV, nós também somos referência em distribuição, tá? E o aumento aí também nessas doenças, você tem percebido um crescimento? Sem dúvida, sim, os estudos apontam que o número de casos de HIV, infelizmente, vem crescendo nos últimos anos, principalmente entre as populações mais jovens, né? Mas o que eu sempre falo, qualquer pessoa que se expõe com uma outra que tem HIV, independente da faixa etária, ela está sujeita a contrair o HIV. Então, o que é fundamental? Fazer prevenção. E aqui pode fazer o teste também, mesmo independente de ser logo, de imediato, a pessoa pode procurar e fazer qualquer tipo de teste aqui. Nós fazemos teste rápido aqui de HIV, sífilis, hepatite B e C e as unidades de saúde de Vitória também, além de exames laboratoriais também para detecção de infecções sexualmente transmissíveis. Reforçando, o Centro de Referência de Infecções Sexualmente Transmissíveis fica aqui no centro de Vitória, no Parque Moscoso. Centro de Vitória, Parque Moscoso, Rua Cais de São Francisco, 54. De segunda a sexta, de 7 às 19, estamos aqui. Tem também atendimento para quem está nos acompanhando na Serra, nas três unidades de saúde, na verdade, nos 3 pronto atendimentos de saúde do município da Serra. Em Cariacica, o Centro de Referência de DSTs, ele fica em Alto Laje, na Rua Antônio Leandro da Silva, funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã até às 6 da tarde. E em Vila Velha, o centro de referência fica nos PAs de Cobilândia, Glória e na UPA de Riviera da Barra. Funciona por 24 horas. Então é importante, se você tem alguma dúvida, procura a unidade de saúde ou pronto atendimento do seu município, né? Busca informação. O importante é cuidar da saúde. Eu volto com você, Bruna. Sem dúvida, saúde é assunto muito importante, muito sério. A gente tem que se cuidar o ano todo, né? Não é só depois do carnaval, mas é um alerta extremamente importante nesse momento. Manu, obrigada aí, viu, pelas informações, serviço importantíssimo. Agora, você aí de casa já perdeu o documento? Não tem jeito, quando a gente perde, a gente corre logo para providenciar outro, né? Muitas vezes a confecção desse novo documento demora pra caramba. Agora, a boa notícia é que o seu documento pode estar te esperando na Casa do Cidadão em Vitória. Gente, por lá tem mais de 8.000 documentos perdidos, guardadinhos no local. São carteiras de identidade, CPF, carteiras de habilitação, carteira de trabalho, certidão de casamento e nascimento. Então, muita coisa. Se você quiser saber se o seu documento se encontra lá na Casa do Cidadão, então entre nesse site aí, que está aparecendo agora na sua tela, documentosperdidos.vitoria.es.gov.br. A Casa do Cidadão fica em Maruípe, Vitória. Agora, vem cá comigo para eu te mostrar essa novidade, porque ele late, dá a patinha, brinca, faz o maior sucesso por onde passa. Mas olha aqui, a gente já percebe que não é um cachorro muito comum, né? Na verdade, gente, eu tô falando de um cão robô. É o Cyberdog, que virou um animal de estimação de um empresário capixaba. Você quer conhecer? Então, olha só a reportagem que foi preparada pelo Luciano Rosetti e pelo Bruno Passos. Ele pula, dança, dá a patinha, faz tudo, né? Conheça o Cyberdog, o cão robô que
que por onde passa chama muita atenção, mas é claro, né? Todo mundo quer olhar, chegar pertinho, fazer uma foto, passar a mão, e não é pra menos. Isso é coisa que a gente só viu em filme até agora. Muito legal. Eu falei até com a minha esposa aqui que teria coragem. Não come, não bebe água e não precisa andar com a sacolinha catando o cocô dele na rua fora. Perfeito, fechou. Perfeito, é isso aí. E vale até uma foto, né? Já fez um registro? Sim, já fiz, diferente, né? Legal. Nunca tinha visto, assim, nunca tinha visto isso não. Pois é, e tem muitas vantagens, viu? Temos que reconhecer. Olha só, sejamos práticos, né, Vitor? Vamos ser um pouquinho prático agora. Não tem pelo, não precisa de veterinário, não faz cocô, não faz xixi, né? Tudo isso conta também, né? Só precisa colocar na energia. Só vai gastar energia. Só vai gastar energia e muito pouco também, porque dentro dele é um computador, né? É um computador altamente potente, de última geração. E por onde a gente vai, o bichinho faz amizade com todo mundo, até com os de verdade. Esse aqui gostou, ele ficou empolgado aqui com o amigo tecnológico dele. Tô vendo, engraçado, né? Primeira vez que eu vejo. Bom, agora vamos contar um pouquinho a história do Cyber. O cãozinho foi fabricado na China e chegou ao Brasil, ou melhor, na casa do Vitor, no mês passado, em janeiro. Custou R$65 mil. São apenas 1.000 exemplares dele no mundo todo. E o Cyber é o primeiro e, por enquanto, o único do Brasil. Desde quando eu tinha 10 anos, eu amava a tecnologia, pegava as peças dos computadores e montava. E no momento que eu vi o Cyber pela primeira vez, eu falei assim, esse cachorro vai ser meu. Ele vai ser meu companheiro. Então a ideia foi ter um companheiro digital ao meu lado. Então, seu Luiz, como é que a família recebeu o Cyber em casa, então? Com muito carinho. Na verdade, não porque é meramente uma tecnologia, mas o que interessa para nós é colocar nele o sentimento que nós temos por um animal. Que, aliás, eu adoro cachorros. Nós tivemos muitos cachorros na nossa vida e esse é mais um. Ah, se todos os cachorros fossem assim, hein? Eu achei interessante pelo seguinte fato. O pessoal tem seus animais, gostam, cuida, trata bem, mas esquece que tem pessoas andando na rua e que não limpa as necessidades que os animais fazem. E com esse daí a gente não vai ter esse problema. Porque toda vez que eu chego aqui tem necessidade de cachorro aqui. E a criançada curte pra caramba. Ô amigo, já viu um desse aí rodando por aí? Não, não vimos não. Primeira vez, muito legal. Já viu, amiguinho? Não. Nunca viu? Você também nunca viu? Não. Vamos chegar perto dele? Ele não morde, não. É uma vantagem que ele tem. Ele não morde, não. É o Cyber. Ele é gente boa, viu? Ó, ele tá querendo correr atrás ali, hein? Tá bem brabo, mas ele não morde, não. Ele não morde, não. Davi, Daniel, vem cá. Olha aqui, ó. Esse aqui é o Cyber, ó. É o cachorro robô. O Cyber também fala com a gente. Quer dizer, late, né? Mas é em chinês, viu? Agora ele tá seguindo a gente porque ele tá conectado agora na inteligência artificial, né? Você pode dar os comandos aí pelo smartphone, né? Mas ele também segue a inteligência artificial dele. Nesse momento ele tá só pela inteligência artificial. Caso contrário, eu tenho que parar o robô, mas agora ele tá seguindo por ele mesmo. Ele faz um giro de 360 graus procurando a minha imagem, o meu corpo, a minha postura. Ele achando, ele vai atrás do dono. E reconhece sua voz também? Sim, ele tem 6 microfones que ele pode reconhecer minha voz. Por enquanto ele está em chinês, então a ideia é depois a gente programar ele para português e inglês. Fala aí, mó barato, né? E aí, gostaria de ter um? Esqueça o preço e lembre-se das vantagens que a gente falou aqui na reportagem. Que bacana, né? A tecnologia sempre surpreendendo a gente. Pausa rápida no TN1 e no retorno a gente vai falar sobre a qualidade da água que chega aos lares, viu? Os casos de diarreia aumentaram muito. E o TN1 vai trazer ainda as ofertas de emprego do dia. Não sai daí não, que a gente já está voltando.
TN1 de volta e com uma notícia muito triste, viu? Morreu ontem a criança que se afogou no mar de Marataízes. O menino de 7 anos estava internado na UTI pediátrica do Hospital Materno desde o último domingo. Ele foi levado às pressas para o local depois de se afogar na região de Lagoa da Boa Vista. Foram vários minutos submerso até ser resgatado por populares. O corpo da criança foi liberado para a família e o enterro acontece ainda hoje. Rodou a vinheta, tem participação dos amigos do TN. O vídeo de hoje, gente, vem de Central Carapina, na Serra. Por lá, já são quase 2 semanas sem energia elétrica. A Geisa vai mostrar pra gente a situação. Passando aqui, né, para relatar que em Central Carapina, na Rua Recife, já tem 11 dias que estamos sem iluminação pública. Entrei em contato com a IDP e a IDP falou que não é com eles, que é com a prefeitura, e a prefeitura fala a mesma coisa, que não é com eles. Então, assim, a gente precisando de uma ajuda aí para saber o que a gente faz, porque tem uma escuridão danada, tem muita criança na rua, fica brincando, ó, ali tem criança, aqui tem criança, e aí é perigoso, que vem um carro, né? Então, assim, o que pode ajudar a gente aí? Porque tá escuro, já tem 11 dias, e aí a gente paga ainda o imposto. Vamos ver se vai vir um desconto aí, né? Pois é, pagar para não ter energia, né? Olha só, quem mandou esse vídeo pra gente foi a Geilza, tá? Minha amiga, é o seguinte, a gente tem uma resposta para você, para os seus vizinhos, para toda a comunidade, porque do jeito que dá, do jeito que tá, não dá para ficar, são muitos transtornos. Pelo menos a EDP informou pra gente que vai enviar uma equipe ao local para verificar o problema, e aí vocês mantêm contato com a gente, porque se continuar, a gente vai insistir, vai cobrar, viu? Agora a gente fala de outra luta, não é falta de energia não, é falta d'água. A água barrenta quando cai, né? Não tá fácil para muitos moradores da Grande Vitória, principalmente para os moradores da Serra. Água totalmente imprópria para o consumo, que, claro, causa doenças como a diarreia, né? Hoje, o repórter Matheus Souza vai mostrar para a gente a luta de comunidades da Serra. Boa tarde para você, Matheus. Difícil a situação por lá, né, meu amigo? Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos. A situação na Serra está bem complicada, viu? Eu visitei mais cedo a casa da dona Elisângela, em Planalto Serrano, e a coisa por lá não estava nada bonita. Por lá, além do irmão dela, os 3 filhos pequenos dela também adoeceram, tiveram diarreia. Eu cheguei lá, eles estavam acamados, uma cena bastante triste, né? Mas essa situação não está acontecendo só em Planalto Serrano. Ela tem casos também, a gente soube, em diversos bairros, como Jacaraípe, Colina de Laranjeiras, e a situação está bem complicada. Vamos ver a reportagem que eu realizei agora de manhã? Já são 6 dias e 6 noites sentindo dores. Febre, dor de barriga. A Elisângela já não sabe mais o que fazer para amenizar a dor do filho Pedro e dos outros meninos. E segundo ela, tudo teve início depois que a água distribuída pela Cesan começou a descer assim, ó, completamente barrenta. Sexta para sábado já não dormia mais, sentindo dor, febre alta. E isso veio o Pedro também, já de sábado para domingo também, com os mesmos sintomas do Ícaro. Foi quando eu levei eles, os dois no UPA, aí fez todos os exames, exame da Covid, exame do, como é que fala, da dengue, todos testaram negativo, né? Menos mal, graças a Deus por isso. Só que estou nessa luta com eles, já tem 7 dias hoje, que a febre, você viu que eles não estão bem de saúde. Além dos problemas de saúde provocados pela água suja e da dificuldade que é o preparo de alimentos ou até mesmo beber água, a dona Elisângela contou pra gente que a sujeira aparece até na hora de lavar roupa. Essa água, ela tá vindo desde o mês de janeiro, no começo da chuva de janeiro. E os problemas da família não param de aumentar. É que para cuidar dos filhos, a Elisângela não pode trabalhar. E sem trabalho, não tem dinheiro nem mesmo para comprar água limpa. Então, ferver a água tem sido a saída. Além da água estar frutada, tem que ferver, aí eu deixo esfriar para poder beber, né? Porque por conta dessa água estar nessa situação, os comércios acabam aumentando o preço da água também. Aí a gente não tem como, né? Para ficar 6 pessoas dentro de casa, para usar para cozinhar, para beber, não há dinheiro que aguente, nem não há bolso, né? Que aguenta a situação.
E engana-se quem pensa que a água barrenta tem descido apenas na torneira da Elisângela. Tem muita gente reclamando do problema. E prova disso é a procura por atendimento médico nas unidades de saúde da Serra. Os casos de gastroenterite aumentaram em 137% em janeiro desse ano. O ano passado foram registrados 138 casos, nesse ano 352, nesse mesmo período, de janeiro a fevereiro. E então, assim, isso é mais do que o dobro. É um aumento muito grande. Mas o número de moradores da Serra doentes pode ser ainda maior, viu? É que muita gente prefere se tratar em casa e não procura uma unidade de saúde para registrar o problema. A gente sabe que a gastroenterite, a diarreia, é um mal curado que ainda pode ser curado em casa, então, às vezes, por isso ainda as subnotificações. Então, assim, o paciente iniciou com quadro de diarreia, vômito, dor abdominal, fezes líquidas, normalmente mal cheirosa, às vezes acompanhada de sangue, às vezes o paciente pode ter febre também. Já é importante procurar atendimento médico para iniciar esse quadro de reposição, porque diarreia não tem jeito, é repor líquido, água e eletrólito que é perdido pelas fezes, pelo vômito, então isso tem que ser reposto. Pois é, a gente está vendo qualidade, né, a condição da água realmente. Não dá, não tem condição. A gente, claro, procurou a Cesan para ter um retorno dessa situação, não é a primeira vez que a gente está mostrando isso. E a resposta que a gente teve é a seguinte: a Cesan não pode confirmar que o aumento desses casos de diarreia tem uma relação direta com esse problemão já da falta d'água. Mas, né, independentemente de qualquer coisa, é um problema que precisa ser resolvido definitivamente e o quanto antes, porque a gente mostrou isso na semana passada e ainda tem muitas famílias que estão com a água nessa condição aí que vocês estão vendo, barrenta, completamente amarelada, impossível de consumir uma água dessa, né? E é muita gente passando mal também, então fica aí mais esse apelo para a Cesan, para os órgãos competentes, tem que resolver essa situação, tem gente ficando doente aí em casa por conta disso. Agora, 12h, 45 minutos, vamos lá para fora, vamos de trânsito ao vivo agora, ali na região da Vila Rubim, pertinho da rodoviária de Vitória, céu muito azul, quase nenhuma nuvem no céu hoje, né? Um calorão danado tá fazendo o trânsito por aí. Por ali está fluindo super bem, não tem nenhuma retenção. Fluxo de carros um pouquinho maior do que a gente está observando aí nesses últimos dias, mas sem nenhum engarrafamento, sem nenhuma retenção. Trânsito fluindo super bem ali na Vila Rubim. Agora é o seguinte, gente, um homem invadiu uma loja e furtou celulares no sul do estado. Com apenas um chute, o homem consegue arrombar a porta e entrar no estabelecimento. O criminoso vai até uma mesa, revira gavetas e pega os telefones. Depois disso, o homem saiu da loja caminhando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, e foi levando os celulares. Absurdo, né? A guarda municipal foi acionada por uma pessoa que passava pelo local e desconfiou ao ver a porta aberta. Esse caso aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim e até o momento o suspeito não foi preso. Quinta-feira, 23 de fevereiro. Veja os destaques do Jornal A Tribuna. Governo vai acabar com regra que dificulta saque do FGTS. Na foto principal, jovens abrem mão de festas e celular como penitência. Mais de 2,8 milhões não tomaram todas as doses de vacina contra a Covid. Pacientes vão ao Procon contra reajustes dos planos de saúde. Cão robô vira animal de estimação. E veja ainda nesta edição, Vitória estreia hoje na Copa do Brasil. E tem também cupom para concorrer a 5 smartphones. Atenção, preste muita atenção. Chegou a hora de falar do Capixaba Cap do próximo domingo. Você sabe qual a premiação? Tem um carrão para você, é um Fiat Toro Endurance automático zerinho do quarto prêmio. E ainda tem R$5.000 no terceiro prêmio e 10 giros de R$1.000. Aponte o celular para esse QR Code aqui. Compre agora ou compre num ponto de revendas aí pertinho de você. Lembre sempre de informar seu CPF e telefone quando for comprar seu título. É uma forma do Capixaba Cap te identificar mais rápido. Então presta atenção, tem um Fiat Toro Endurance automático 0 km
quilômetro no quarto prêmio do próximo domingo. Não fique de fora, garanta já o seu. Ao adquirir esse título, você pode contribuir com a Vitória Down. Capixaba Cap, custa pouco sonhar. Bora de emprego, saber quais as oportunidades disponíveis no Cine da Serra. Fique ligado, tem mais de 300 vagas, tá? Nessa quinta-feira. Garçom, frentista, soldador, operador de caixa, estoquista, auxiliar de produção, porteiro e muito mais. Dá uma olhada nos detalhes das vagas no site maisemprego.serra.es.gov.br. Gente, um homem ficou ferido depois da explosão de uma botija de gás, de um botijão de gás dentro de uma creche. Isso aconteceu em Cidade Continental, na Serra. 2 funcionários estavam na creche fazendo serviços de manutenção para a volta às aulas quando esse incidente aconteceu. Não havia crianças no local no momento dessa explosão. O homem saiu da creche com o corpo em chamas. Que triste, né? De acordo com testemunhas, ele estaria trocando a botija de gás. Os moradores prestaram os primeiros socorros à vítima, que foi levada a um hospital. Os bombeiros foram acionados e retiraram a botija do local. Olha, um idoso morreu atropelado na BR-101 em Linhares. Darcílio da Silva Bastos, de 78 anos, atravessou a rodovia fora da faixa, na altura do bairro Shell. Segundo testemunhas, ele não tinha uma das pernas e andava com a ajuda de muletas. A Polícia Rodoviária Federal afirmou que a vítima não observou o fluxo de veículos e foi atingida pelo carro. O condutor fez o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Uma ambulância foi acionada, mas infelizmente o idoso morreu no local. A pista central da BR-101 teve o trânsito desviado para a lateral. Vamos fazer uma pausa rápida no TN1 e na volta a gente vai falar do alerta para gripe aviária aqui do Espírito Santo, tá? As informações já já, não sai daí não. TN1 de volta, o estado entrou em alerta contra a gripe aviária. Depois do aumento no número de casos na América do Sul, o Espírito Santo, junto a outros estados do país, está reforçando as medidas de segurança, ressaltando que o país não tem registro da doença, tá, gente? O IDAF uniu esforços com o Ministério da Agricultura e Pecuária e a Associação dos Avicultores para fazer ações preventivas para evitar a entrada da influenza aviária aqui no estado. A gripe é altamente contagiosa e afeta várias espécies de aves domésticas, como, por exemplo, as galinhas, os gansos e também os patos. Vamos saber como é que fica o tempo, então, nesta quinta-feira? A gente está vendo aqui imagens ao vivo da praia de Camburi. É o seguinte, gente, a quinta vai ser com predomínio de sol em grande parte do estado, está muito calor. A previsão de chuva rápida por conta da formação de nuvens provenientes da umidade marítima. Na região, nas regiões serrana e sul, exceto no litoral, calor e a umidade vão contribuir para a formação de nuvens e pancadas de chuva, mas só no fim da tarde. Dá para curtir um pouco da praia ainda, tá? Nas demais regiões, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. O vento sopra de forma moderada no litoral capixaba e as temperaturas seguem elevadas em todas as regiões. Agora imagens ao vivo aí da Ponte da Passagem, bastante movimentação por lá, mas sem nenhuma retenção no trânsito da capital agora. Que horas? 12h, 56 minutos, hora de encerrar o TN1 desta quinta-feira. Um beijo enorme para vocês e até amanhã, tá? Tchau, tchau.